Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32. Quero ler com vocês aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção na leitura. É uma passagem bastante conhecida por muitos, creio eu. Mas nós queremos trazer uma nova perspectiva dessa palavra ou dessa parábola nessa noite. Então, preste muita atenção na leitura, que vai ajudar muito na compreensão. E Lucas 15, a partir do 11, fala assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, diga para quem está do seu lado: estando ainda longe. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa parábola é a parábola do filho pródigo, como é conhecida, mas eu queria mudar a perspectiva dessa parábola nessa noite. Eu queria enfatizar aqui não o filho ou os filhos, como nós vamos aprender, mas eu queria enfatizar aqui o pai. O pai é a centralidade dessa parábola. É o pai que ele distribui os bens, é o pai que aceita, é o pai que perdoa, é o pai que ama, é o pai que corre. Então essa parábola é sobre um pai amoroso, é sobre um pai cheio de graça. Então eu queria mudar a sua perspectiva sobre essa parábola, para você desfocar do filho e focar no pai. Por que o pai, Jamie? Porque o pai, ele é gracioso. O pai, ele não soma débitos com quem pisa na bola, mas também o pai não soma créditos com quem cumpre todas as regras certinho. Então é por isso que muitas vezes alguém chega, está fora de casa, está fora de um relacionamento com Deus, e de repente ele volta e daqui a pouco essa pessoa está recebendo de Deus, e quem estava dentro, estava inserido no contexto da casa, fica: mas meu Deus, como assim? Fulano chegou ontem, sabe nem se fica. Já está todo recebendo bênção, está todo sendo abençoado. Meu Deus, olha, cara, não se trata de bênção, se trata de um relacionamento. Ele voltou por causa de um relacionamento, é por isso que ele está bem. Ah, mas ele estava todo errado. O pai não estava somando débitos porque ele estava fora. O pai estava preocupado com o relacionamento. Da mesma forma que o fato de você estar dentro, ele não está somando crédito se você não tem relacionamento com ele. Então, olhe bem o que eu vou dizer para você. O pai está em busca de pessoas que se relacionem com ele.
Esse é o foco da parábola. É um pai amoroso, cheio de graça, que quer relacionamento. E para que a gente possa entender essa graça escandalosa, a qual o tema dessa mensagem é o pai que escandaliza com a graça. E para a gente entender esse escândalo dessa graça, eu preciso narrar um pouco do contexto para vocês, para que eu pudesse montar essa mensagem e pensar e repensar. Eu li e reli um artigo judaico de 28 páginas, porque ele vai trazer a realidade de uma cultura a qual essa história está inserida, uma cultura judaica, camponês. Então eu li e reli, e a gente vê que o pai é gracioso, o pai quebra tradições para poder ter relacionamento com os filhos. Então a gente vai poder observar aqui que o filho mais novo, ele não tinha um problema, não era só com o pai, era com o irmão também. Isso vai revelar uma falta de relacionamento, vai revelar um problema do irmão mais velho com o irmão mais novo. Então, por isso o problemático aqui não é só o irmão mais novo, não é do filho que saiu, é do filho que ficou também, é do filho que está cumprindo as regras. Porque quando o filho pede herança, isso é inconcebível, é incabível no contexto judaico, no Oriente Médio. Quando você vai tomar posse dessa herança, é porque o seu pai morreu. Então, se ele não morreu ainda e você pede herança, você está falando: pai, eu quero muito minha herança, só que o senhor precisa morrer. Já que o senhor ainda infelizmente está vivo, dá minha herança, pelo amor de Deus, e seja o que Deus quiser depois acontecer com você. Então isso é um insulto, isso é incabível, isso é impedível, se é que eu posso falar dessa forma. Isso não pode acontecer. Então, da mesma forma que o filho pede essa herança, que ele não podia fazer isso, a cultura vai nos revelar onde está o problema do irmão mais velho. Por quê? Porque o irmão mais velho tinha que assumir um papel de conciliador nesse momento. Era dever do irmão mais velho de falar de duas maneiras. A primeira, ele deveria intervir primeiramente, em voz alta, falando: ei, eu não aceito, não funciona dessa forma, nós não podemos pedir a herança. Ei, irmão mais novo, acalma aí, você não sabe de nada ainda, sabe de nada inocente, fica quieto que você não vai receber nada. Ele devia intervir, ele devia gritar com voz alta. Só que ele não falou nada. E a palavra vai revelar para a gente, vai nos dar essa informação, que ambos receberam a herança. A gente pensa que só o mais novo pegou a herança e foi embora. Não, ambos receberam. Porque lá no versículo 11 vai falar assim: o filho mais novo pediu, e o pai vai repartir a herança, e fala assim: e ele lhes repartiu a herança, lhes repartiu os haveres, no versículo 11. Então ambos receberam. Então o filho mais velho devia ter intervido, gritado em voz alta, devia ter falado isso, ou ele devia ter conciliado, ter chamado o pai, ter chamado o irmão mais novo. O que está acontecendo? Qual o problema nessa casa? Qual o litígio que tem aqui? Qual o problema que tem aqui? O que está acontecendo dentro da nossa casa? Vamos conversar, vamos dar um jeito, mas essa herança não pode ser distribuída. Por quê? Porque não faz parte desse contexto, dessa cultura, isso não pode. Então o que está acontecendo aqui nesse momento é um absurdo. Tanto é um absurdo como o filho pedir, mas também tanto é um absurdo como ambos receber. O erro não é só do mais novo, é do mais velho. Ou seja, a gente vê isso, que ambos tinham um problema com o pai. Não é o pai que tinha um problema com eles. Foi os filhos que não entenderam que o pai queria relacionamento. E ambos estavam querendo coisas materiais. Então estavam querendo se relacionar por aquilo que o pai pode dar, e não por aquilo que o pai é. Esse era o problema deles. Eles não entenderam que o pai queria relacionamento. Então esse é o contexto dessa parábola. E nós vamos entrar mais um pouquinho aqui. A gente vai ver que no versículo 11 ao versículo 14, a gente vai ver um distanciamento. Que distanciamento é esse, Jamie? É um distanciamento de relacionamento que eu estou falando. Porque um pede a herança, os dois recebem a herança, e a diferença é que ambos se distanciam. Mas qual é a diferença de um? Que um está distanciando de uma forma geográfica. Um foi para uma terra distante e lá está vivendo irresponsavelmente, como nós lemos aqui. Então, um está sem relacionamento em uma terra distante e o outro está sem relacionamento dentro de casa. O que isso nos revela? Que é muito possível eu frequentar um dipper, é muito possível eu tocar uma bateria, é muito possível eu tocar um teclado, é muito possível eu querer ministrar para vocês aqui e eu não ter relacionamento nenhum com o pai. É muito possível ter filhos perdidos lá fora, lá longe, vivendo irresponsavelmente em uma terra distante, mas é terrivelmente possível ter filhos perdidos dentro da própria casa, cumprindo regras e sem relacionamentos com o pai. Então ambos estão distantes, ambos. Não pense que foi só o mais novo,
ambos estão sem relacionamento com o Pai. A diferença é que um está longe e o outro está dentro de casa. E nós fomos criados para nos relacionarmos com o Pai. Esse é o nosso propósito. Nós temos vários propósitos na vida, da glória a Deus, vamos adorar Ele e tudo mais. Mas o principal, Deus quer relacionamento, Ele quer relacionar, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Esse é o propósito dessa história, dessa parábola. É isso que Jesus quer nos ensinar. Nós precisamos de relacionamento com o nosso Pai. Só que os filhos aqui, eles queriam viver independente, porque faz parte da natureza do ser humano. A gente cresce, já quer logo ser adolescente, quer ser jovem, já quer sair da casa dos pais, já não quer mais depender de ninguém para nada, porque a gente quer ser dono do nosso próprio nariz, a gente quer ser autossuficiente, até chegar a um ponto em que a gente quer ser independente de Deus. E aí é que está o erro do ser humano. Quando a gente pensa que nós somos autossuficientes, nós podemos conquistar tudo pela nossa força, nós estamos errando e começamos a distanciar de um Pai que queria relacionamento, queria derramar graça, queria derramar amor sobre nossas vidas, mas nós queremos ser independentes. Esse é o erro dos filhos. Esse foi o erro dos filhos. Eles queriam ser autossuficiente. Um foi ser autossuficiente fora de casa e o outro estava vivendo dentro de casa sem ter relacionamento nenhum com o Pai. Aqui está a questão, aqui está o problema dos filhos nessa parábola. Então você que está fora, que está distante, eu falo isso com muito amor, mas também com muita responsabilidade. Distanciar traz consequência. Por quê? Porque o distanciamento do Pai, você não vai ter relacionamento. É a falta de relacionamento, gente. Traz consequência. Quando você não tem intimidade, você não escuta a voz do Pai, você vai começar a viver irresponsavelmente. Assim como o filho que saiu. Mas eu quero falar para você, que se de repente seu coração está igual ao irmão mais velho, está dentro de casa, você está cumprindo todas as regras, você participa da recepção, você está até muito bem aqui com todo mundo, você está dando boa noite, você está abraçando, você está fazendo muitas coisas até legais dentro da casa, mas você não está tendo um relacionamento com o Pai. Deixa eu te falar, você está perdido quanto quem está lá fora. Isso pode ser um peso falar, mas eu tenho que te dar essa notícia. Se você está sem relacionamento com o Pai, o fato de vir para a igreja não gera relacionamento com o Pai. Vai ter benefícios vir para a igreja, isso deve continuar sendo feito. Mas se você não tem relacionamento com o Pai, qual a sua diferença de quem está lá fora também? Qual a diferença se você está aqui e não tem relacionamento e lá fora também não tem relacionamento? Ambos estão perdidos. Então essa é a primeira tona dessa história, distanciamento. Ambos estão distantes do relacionamento. E esse relacionamento, essa falta de relacionamento vai começar a trazer consequências. Como assim, Jamie? Consequências? N consequências. Porque o filho vai ver primeiro que ele vai pedir um emprego, vai pedir ali um bico, vai quebrar um galho ali, e ele vai falar com um gentil. Só que para um judeu é proibido você se relacionar com um gentil. E ele vai falar com um gentil, então ele começa a quebrar as tradições vivendo longe de casa. Ele não podia se relacionar. Esse gentil mandou ele para o campo para cuidar de porcos. Só que o animal, o porco para um judeu é imundo, é um animal impuro. Ou seja, ele também não pode se relacionar, cuidar desses porcos. Só que ele está tão distante do Pai, mas tão distante, tão sem rumo, tão sem nada, que ele aceita se relacionar com o gentil e aceita cuidar dos porcos. Ou seja, ele acaba quebrando a tradição de que ele cresceu aprendendo. Ou seja, ele está praticamente deixando de ser um judeu, está se tornando um gentil. Jamie, o que é gentil? Gentil é todo aquele povo, ou todos os povos que não eram judeus. Judeus consideravam o povo escolhido, o povo santo ali, que cumpriu as regras, cumpriu as leis, mas quem não faz isso era gentios. E o judeu não podia se relacionar com o gentil por causa disso. O gentil, ele comia porco, cuidava de porco, falava com todo mundo. Então agora o filho pródigo, o mais novo, ele está fazendo exatamente tudo aquilo que não podia. Ou seja, o distanciamento, a falta de relacionamento com o Pai traz sérias consequências. Você começa a perder sua essência, você não sabe para onde vai, você não sabe quem mais é, você não sente o amor do Pai por você está totalmente perdido. Coisas que antes eram inimagináveis por você fazer um dia, você agora começa a praticar. Um dia você já esteve em um lugar secreto, você já esteve na casa do Pai, buscando um relacionamento, já chorou no quarto, já falou: papai, estou mal hoje, me ajuda, e ele já ministrou no seu coração, e de repente, outro tempo depois, você não consegue mais ouvir a voz do seu Pai, porque você está distante, você deixou de ter relacionamento com ele.
Você não tem mais relacionamento com o pai. Esse é o problema. Então a gente não escuta a voz, a gente não sabe para onde vai. Aquele momento que a gente conseguia tirar no secreto, a gente não tira mais. Então começa a ficar difícil, a cada dia mais, a gente conseguir ter um relacionamento. Mas enquanto isso, há um filho que ficou dentro da casa, que em nenhum momento da história você vai ler que ele tinha relacionamento com o pai. Você não lê que ele senta na mesa com o pai. Você não vai ver que ele chorava com o pai. Você não vai ver nada, porque é terrivelmente possível estar dentro da igreja, estar dentro da casa do pai, mas não ter relacionamento com o pai. E isso tem que gerar um peso em seu coração. Eu falo isso com muita responsabilidade. Isso tem que gerar um peso no seu coração. Se você está cumprindo todas as regras, mas você não tem relacionamento com o pai, você está perdido quanto quem está lá fora também. Isso é terrível. Imaginar que nós podemos estar no quadro do irmão mais velho, mesmo fazendo tudo certinho. Eu queria te falar que na casa do pai é abundância, principalmente a abundância de relacionamento. Estar na casa do pai não é por aquilo que ele pode dar. Eu volto a falar isso. É simplesmente porque ele é. A gente se relaciona por aquilo que o pai é. Então a gente tem que focar naquilo que o pai é. Porque se a gente está afim de uma bênção, um milagre, se esse milagre não vem, e se essa bênção não vem, a gente vai deixar de amar o pai? A gente vai deixar de ter relacionamento? Aí eu vou, ele não deu. Então quer dizer que o relacionamento era pela bênção, era pelo milagre, não pelo por quem o pai é. Vocês estão vendo como essa linha é muito tênue? A gente tem que prestar atenção. E se tudo aquilo que eu quero, e se a porta não abrir, ele continua sendo Deus, cara. Se a porta não abrir, se aquilo tudo que você quer não vier, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo um pai amoroso. E o que ele está querendo falar para você: filho, eu não estou preocupado com aquilo que eu posso dar para você, ou com aquilo que você pode oferecer para mim. Eu estou preocupado em um relacionamento que eu quero ter com você. Eu quero ter abundância contigo, mas a primeira abundância que eu quero ter é de relacionamento. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero poder ouvir sua voz também. Eu quero que a gente tenha momentos de qualidade. Eu quero que a gente sente na mesa. Eu quero que a gente esteja junto. Eu quero que a gente caminhe junto. Você é meu filho, eu sou seu pai. Eu quero te amar, mas eu quero te amar mais perto de mim. É muito melhor do que estar distante, ou estar dentro da própria casa, mas totalmente perdido. Mas a partir do versículo 17, ou a partir do 17 até o 19, a gente vai começar a ver uma mudança de direção nessa história. Por quê? Porque o filho mais novo, aquele que está longe, aquele que está vivendo irresponsavelmente em outra terra, a Bíblia vai falar assim: caindo em si. Isso dá uma ideia para a gente de conversão. Ele tá começando a pender para querer voltar para a casa do pai. Essa é a ideia do caindo em si. Mas quando a gente vai mais a fundo, vai ler um pouco do contexto judaico, nós vamos entender qual era a intenção do filho mais novo. Porque quando você para ler e ele começa a querer voltar para casa, ele não voltou para casa no momento porque ele falou assim: poxa, estou aqui passando fome, minha situação está difícil, mas na verdade eu estou com saudade do meu pai. Eu quero ir para a casa do pai. Ele não fala isso. Ele falou: estou passando fome, mas lá na casa do meu pai tem um monte de chineque. Todo mundo come chineque todo dia. Tem cuca lá todo dia. Eu aqui passando fome. Eu preciso ir para a casa do meu pai. Já sei o que eu vou fazer. Vou ensaiar um discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados, como dos teus servos. Só que, quando a gente para analisar esse contexto judaico aqui, nós vamos observar que quando ele usa essa palavra como empregado, nós vamos entender. Eu quero que você preste muita atenção nessa informação que eu vou passar para você. Porque existem 3 tipos de empregado nesse contexto aqui. Existia o servo, que trabalhava dentro da casa, então ele servia ao seu senhor de uma forma mais próxima. Então estava na cozinha, estava na sala, serviços de quarto. Esse era o primeiro nível de servo, digamos assim. Mas também era escravo. Só que pelo fato de estar mais próximo, ser um pouco mais confiante, era servo e servia dentro da casa. Existia o escravo que servia fora, estava no campo, ia fazer a colheita, fazia o trabalho braçal, o trabalho do campo. Esse é um tipo de escravo. Só que quando ele fala assim, usa a palavra você é um dos empregados do meu pai, a tradução para essa palavra no grego é misti. O que quer dizer isso? Quando a gente vai parar para analisar essa tradução, o que ele quer falar? Ele queria ser um misti. E misti eu vou ser um servo assalariado. E servo assalariado, você não era escravo.
Ou seja, o que ele quer falar com isso? Existe o servo, existe o que serve dentro e fora de casa, mas eu não quero ser um nem desses dois. Eu vou chegar para o meu pai e vou fazer uma proposta que eu possa ser um miste, eu possa ser um servo assalariado. O servo assalariado não era escravo, era um homem livre. Ele não era propriedade do seu senhor. Esse miste, ele era apenas alguém que você contratava para o trabalho do dia. Então você pagava uma dracma. Quanto vale uma dracma? Uma dracma vale para um dia de trabalho braçal. Então você trabalhou um dia, fez muita força, fez o que tinha que fazer, você ganhou uma dracma. Então ele queria ser esse servo, esse empregado assalariado. Qual era a proposta dele? Eu vou voltar para casa, vou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse discurso é totalmente ensaiado. Você vem de um orgulho que precisa ser quebrado, uma soberba que precisa ser quebrado, que a necessidade ainda não quebrou no coração do filho mais novo. Porque quando ele fala: pai, pequei contra o céu e contra ti, ele está sendo muito intencional. Primeiro porque ele pecou contra o pai dele, porque ele desonrou. Ele não poderia ter pedido aquela herança. E quando ele fala que pecou contra o céu, ele também está deixando de cumprir um mandamento: honra o teu pai e tua mãe. O judeu cumpre isso. Ele cumpre isso. Só que nesse momento ele não cumpriu nenhum e nem outro. Então por isso ele fala: pai, eu pequei contra o céu, eu não cumpri o mandamento e pequei contra ti. Trata-me como um dos teus empregados, trata-me como um dos teus miste. Ou seja, pai, trata-me como um servo assalariado, eu não preciso nem morar aqui. Sabe por quê? Tem mais uma intenção por trás disso. Porque se ele volta para a comunidade, para a aldeia onde ele morava, ele vai sofrer uma repressão, uma opressão daquela comunidade, porque ele desonrou o pai dele. Aquilo é uma vergonha para o pai, para a família, para a comunidade. Então, se ele volta para casa, a primeira retaliação, a primeira confusão, o primeiro xingamento que ele vai sofrer é da comunidade. Porque quando ele vinha de longe, com certeza alguém fala: olha, aquele não é o filho do José que estava aqui, morava, pediu herança, foi embora, olha ele vindo. Aí o pessoal já podia agredir ele, tinha essa possibilidade, já iam começar a xingar ele, era uma possibilidade enorme. Então ele ia entrar na comunidade, mas ele ia estar totalmente envergonhado do que ele fez. Então a primeira vergonha que ele ia sofrer era da comunidade, era dos outros apontando um dedo na cara e falando: tá vendo? Você pegou a herança do seu pai, você foi para uma terra distante, você viveu irresponsavelmente, gastou tudo e agora quer voltar para a casa do pai? Você acha que o pai vai te receber mesmo depois disso tudo? É isso que a comunidade ia falar. Iam começar a acusar. E isso de fato é verdade, isso iria acontecer. Isso ele não ia ter como alterar. Então por isso que ele fala: deixa o seu empregado assalariado, porque o empregado assalariado ele só recebe a dracma do dia e ele não dorme na propriedade porque ele não faz parte da propriedade. Ele dorme fora. Então ao mesmo tempo, se ele é um servo assalariado, ele pode dormir fora, ele não precisa conviver com o pai, ele não precisa conviver com o irmão mais velho, ele não precisa conviver com a vergonha da comunidade todos os dias. E com o passar do tempo, ele pode, se fizer uma boa gestão desse dinheiro, ele pode em um médio ou longo prazo pagar o que um dia ele pegou. Então ele quer ainda, com sua própria força, com seu próprio mérito, ele quer compensar o pai em alguma coisa ainda. E ele quer viver como um homem livre, assim como o pai, assim como o irmão mais velho. Ou seja, existe um orgulho, ele não está voltando porque: meu Deus, estou com saudade do meu pai. Eu chorava no quarto com meu pai, quantas vezes meu pai me consolou, quantas vezes eu precisava da presença dele, ele me abraçou, ele me beijou, e agora eu não tenho mais isso, agora eu vivo longe da casa do pai, eu não tenho mais essa intimidade. Gente, isso é terrível. Isso é terrível, a gente viver sem a voz do Pai, a gente viver sem nenhum relacionamento com Deus. É terrível você vir para um culto desse, para um encontro deeper como esse, que está cheio da presença de Deus, mas você não tem relacionamento nenhum com o Pai, e você volta para sua casa totalmente vazio, e passa sábado após sábado, a gente vive entrando e saindo da igreja, mas uma coisa não muda: o nosso coração nunca muda, porque a gente vem para cá cheio de orgulho. A gente veio cheio de propostas para Deus. A gente veio cheio de soberba e não permite que Ele quebre esse orgulho, que Ele quebre essa soberba com o amor, com a graça dEle. Porque a gente sempre quer compensar um erro com nossas ações e a gente não tem condições de compensar nada do que a gente fez ou deixou de fazer. Não adianta. O Pai não está preocupado com isso, o Pai quer relacionamento. Isso é que Ele está falando aqui. E agora que eu quero que vocês venham comigo, prestem mais atenção ainda, porque eu amo essa parte aqui, porque quando ele preparou todo esse discurso intencional, por N motivos,
Ele queria ser livre, ele queria dormir fora, não queria viver com o pai e o irmão dentro de casa. Ele não ia sofrer toda a rejeição da comunidade. Isso é um discurso todo ensaiado, foi proposital. Então ele pensa, pelo menos vou comer um pão, uma cuca todo dia eu vou ter e não fico lá, não preciso passar essa vergonha, mas comer eu vou, pelo menos. Mas é aqui que o pai realmente nos surpreende. É aqui que o pai vai exercer toda a graça, todo o amor, toda essa misericórdia. E falando em misericórdia, você sabe o que é misericórdia? Porque essa proposta do filho mais novo é uma proposta de misericórdia. Como assim, Jamie? O que é isso? O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que eu e você merecia ou merecíamos e o pai não dá, o pai não exerce. Isso é misericórdia. O que eu e você merecíamos, Jamie? Depois de Adão, todos pecaram. Nós já nascemos no pecado, nossa mãe já nos concebeu em pecado. E o salário do pecado é a morte. Logo todos podem, precisam, devem morrer. Logo cada um de nós tem um lugar garantido lá no inferno. Essa é o que a gente merece, merece a morte. O que é misericórdia? Misericórdia é quando a gente merece algo, uma punição, e o pai não dá essa punição. Isso é misericórdia. Por isso quando vocês veem algum filme, aqueles principalmente de guerra, e um soldado está para matar o outro, ele fala, misericórdia, piedade de mim, não me mate. Ele vai ser punido, mas ele está pedindo misericórdia. Ele está falando, ei, eu posso até merecer essa morte agora, mas por favor, não me mate. Não entregue aquilo que eu mereço. Então é isso que o filho está falando aqui. Ele chega com uma proposta, com todos esses argumentos, uma proposta de misericórdia. Pai, eu sei que eu errei, eu sei que fiz um monte de lá fora e eu quero voltar para casa, mas me trata como dos teus empregados, deixa eu comer um pouquinho, exerça misericórdia sobre mim. Eu sei que eu mereço uma punição, mas deixa eu pelo menos comer um pouquinho, pai. Receba essa proposta de misericórdia. É exatamente aqui que o pai quebra o filho mais novo. Por quê? Porque enquanto o filho pródigo vem com uma proposta de misericórdia, o pai vem com uma proposta de graça. O que é graça? Graça é quando você não merece algo e o pai vai lá e te dá. Então o pai foi muito além. O filho chegou com uma proposta de misericórdia e o pai chegou para ele com uma proposta de graça. Ele fala assim, ei, eu sei que você está vindo com uma proposta de misericórdia. Você merecia até uma punição, você merecia me dar satisfação, mas sabe o que eu vou dar para você? Uma proposta de graça. Porque a graça você não merece, mas eu vou te presentear com bondade, com amor. Eu vou te perdoar, eu vou te amar, eu vou te aceitar dentro de casa, eu vou te trazer para o relacionamento. Foi isso que o pai fez, porque quando via ele ainda longe, o pai o avistou. E aqui está mais uma quebra de paradigmas, uma quebra de tradição, porque um nobre judeu, ele não corre para lugar nenhum. Se você quer falar com um judeu, um senhor, você tem que ir até ele. Ele não vai até você, ele não corre, ele não pode, isso é um desrespeito. Então, por exemplo, se algum dos pastores aqui da comunidade, ou até algum irmão mais velho, lá no contexto do Oriente Médio, você fosse um ancião lá, se você quer falar com pessoa X aqui, no contexto de lá, você tem que ir até ele. Um pai não vai correr. Isso é vergonhoso para um senhor. Ainda mais para um nobre senhor, é um pai de família, é um senhor de negócios. Isso é vergonhoso. Mas sabe o que o pai faz? Ele corre, ele quebra mais uma tradição judaica. O que isso significa, Jamie? Significa que toda vez que um filho decide voltar para casa, ele não espera nem apresentar a proposta de misericórdia. O pai já quer apresentar uma proposta de graça e exercer e falar, ei, eu vou antecipar a vergonha que você vai sofrer da comunidade. Porque se o pai não antecipa a vinda do filho, a comunidade podia começar a xingar, podia começar a rejeitar, ia apontar o dedo na sua cara, ia falar que você fez isso, fez aquilo. E é por isso que o pai vai, é por isso que o pai corre ao encontro para antecipar a vergonha. Quem sofre a vergonha não é o filho, quem sofre a vergonha é o pai. Foi o pai que quebrou a tradição. Ele quebrou a tradição porque ele amava o filho. Ele não perguntou, ei, cadê a herança que eu te dei? Cadê o dinheiro que eu te dei? O pai não perguntou isso. O pai correu, abraçou e beijou. Sabe o que é isso? Isso é graça. Ele não merecia. O pai não impôs nenhuma condição para ele. O pai não impôs, ei, vamos conversar. Cadê meu dinheiro? Cadê toda aquela herança que eu te dei? Cadê? Não, cara. O pai antecipa a vergonha da comunidade. Toda vez que você decide voltar para casa, ele não vai deixar ninguém apontar o dedo na sua cara, porque ele te ama. A vergonha que era para você sofrer, ele vai sofrer no seu lugar. Ele antecipa, cara. Foi isso que acontece aqui. O pai antecipou a vergonha do filho.
abraçou e beijou. E quando o filho preparou todo aquele discurso: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai imediatamente corta esse discurso. O pai escandaliza mais uma vez, o pai ama mais uma vez, porque ele fala assim: epa, gente, pelo amor de Deus, traga logo lá uma roupa nova para esse menino aqui, traz logo um anel, traga uma sandália, mata logo o novilho cevado, o novilho gordo e vamos fazer uma festa. O pai está restaurando totalmente. O pai não põe condições para o filho voltar. O pai nunca impôs condições para ninguém voltar. O filho ainda estava com orgulho, estava com soberba, preparado um discurso pronto. Ele queria ser um homem livre. Enquanto ele esperava ser um homem livre para viver fora da propriedade e não passar vergonha da comunidade, o pai chega e fala assim: ei, você não é um homem livre qualquer, você é meu filho, você vive dentro da minha casa, você tem relacionamento comigo, eu te aceito e todos vão saber disso. É por isso que ele manda matar o novilho. O novilho não foi só para aquela casa, foi para a comunidade. O novilho é um animal bem maior que um cabrito, que uma ovelha. Então o motivo do novilho, o novilho cevado, significa que é um novilho alimentado. Ele era separado para causas especiais, e isso era uma causa especial. Então o filho vem com o discurso pronto e o pai quebra o discurso dele totalmente, aceitando ele de volta, não impôs condições, colocou ele dentro de casa e falou para todo mundo: esse é meu filho amado, e eu não importa o que ele fez, o que deixou de fazer com esse dinheiro, com a herança, mas eu vou ter relacionamento com ele, porque ele é meu filho. É isso que o pai está falando. É isso que o pai está falando. Então toda vergonha que era para o filho sofrer, o pai sofre no seu lugar. Eu fico imaginando o pai correndo, fico imaginando o filho entrando nesse corredor aqui. Seria uma vergonha para ele entrar nesse momento, e o pai simplesmente deixa o que está fazendo. O pai estava na janela. Eu imagino o pai todo final de tarde, todo dia: será que meu filho vai voltar? Será que meu filho vai voltar? E agora eu imagino o pai ansioso, falando: meu Deus, cadê meu filho? Se ele soubesse que eu não estou importando se ele gastou, se ele deixou de gastar, o que ele fez. Se ele soubesse que eu quero ele dentro da minha casa, para cuidar dele, para sentar, para a gente festejar juntos. Isso é o pai pensando todos os dias. A gente pode estar longe, mas o pai não para de pensar em mim, não para de pensar em você. Esse é o pai. Faz parte da natureza dele, faz parte da essência dele. Então o pai quebra totalmente as tradições, vai de encontro ao filho. Toda a punição que o pai iria sofrer, que o filho iria sofrer da comunidade, o pai sofre em seu lugar. Toda a vergonha, o pai pega essa vergonha para ele e fala assim, fala como a mesma passagem de Romanos 8, versículo 1. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Ou seja, ele está falando: ei, o meu filho vai voltar para casa, ele vai viver aqui comigo, e nenhuma condenação, ninguém aqui pode apontar o dedo para ele, porque ele é meu filho, eu aceito ele de volta, eu restauro o relacionamento com ele. Ele não está preocupado com o que você fez sábado passado, na semana passada. Ele não está preocupado com aquele pecado mais horrível que você pensou que seria. Não, cara, ele não está pensando se é pecadinho, pecadão, não existe isso. Ele está falando: ei, filho, volte para casa. A gente tem uma mentalidade de querer voltar para casa depois de a gente se limpar, mas o papel de se limpar não é nosso. O papel nosso é de voltar para casa. Agora quem restaura é Ele. A gente tem mania de falar para as pessoas: ei, vem para Jesus, cara, Ele te ama, Ele quer ter relacionamento contigo. Cara, não é a minha hora, sabe? Eu estou assim, eu preciso fazer eu preciso deixar de fazer umas coisas. Não, onde é que está aqui nesse momento, onde o pai impôs condições? Nenhum momento algum. Eu falei: não, peraí, o meu filho está vindo, mas está sujo. Meu, que vergonha colocar ele aqui dentro de casa desse jeito, todo mundo vai ver. Você não vê o pai fazendo isso. O pai vai da forma que o filho está. Então o pai fala para você nessa noite: ele não está importando com aquilo, da forma que você está. O seu papel é voltar para casa. Agora quem restaura você é Ele. Quem limpa você é Ele, você não vai se limpar. Ou qual de vocês aqui que na hora de tomar um banho estava todo sujo, e você vai tomar um banho, você fala: peraí, deixa eu me limpar primeiro para tomar um banho. Não tem lógica. Você se limpa no banho. E é exatamente isso, é na casa do pai que a gente é restaurado. Eu vou para a casa do pai, deixa eu me consertar. Não, você não se conserta. O pai é que te restaura, é diferente. É diferente. Então o seu papel é voltar para casa.
que o pai faz com você é te restaurar. Esse é o papel do pai. Enquanto isso, o irmão mais novo voltando, a festa acontecendo, o pai antecipa toda a vergonha, o pai quebra tradições, o pai assume toda a vergonha no lugar do filho, ele coloca o filho dentro de casa, ele assume um relacionamento para a comunidade inteira. Chega o filho mais velho, totalmente perdido, dentro de casa. Como é terrível a gente estar no papel desse irmão mais velho, como é terrível. Como é terrível servir lá na entrada, como é terrível servir nas câmeras, como é terrível eu servir nesse altar e estar totalmente perdido, estando dentro de casa, porque o filho mais velho não se alegra com a chegada do irmão mais novo. Ou seja, falta de relacionamento, estava totalmente perdido. Enquanto não tinha necessidade de comida, de tomar um banho, das necessidades básicas, não tinha necessidades relacionais, faltava compaixão com o próximo, faltava humildade para aceitar o irmão dentro de casa. Não precisava apontar o dedo para o outro, ele não precisava fazer isso, de forma alguma. Então ele fica revoltado, ele não aceita ficar naquele ambiente de festa e sai daquele ambiente. O que o pai faz? A Bíblia fala que ele vai novamente atrás do filho. Assim como ele foi atrás do primeiro, ele também vai atrás do mais velho, vai atrás do segundo. É isso que o pai faz. Foi isso que ele fez naquele momento. A gente pode ver isso lá no versículo 28, se eu não me engano. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ou seja, o pai não vai atrás. Um nobre senhor não vai atrás. Ainda mais o filho tem que falar com o pai, não é o pai que tem que falar com o filho. E o pai, mais uma vez, assim como ele foi atrás do primeiro, ele foi atrás do segundo, porque o segundo também precisava entender sobre relacionamento. E o pai viu, e o pai entende, ele falou, a diferença aqui, um estava perdido fora, e esse aqui está perdido dentro. Eu preciso resgatar esse filho que está aqui dentro, porque o coração dele está cheio de orgulho, está cheio de soberba, precisa ser quebrantado, ele precisa sentir que é amado por mim. Então ele vai e fala assim, como assim, pai? Como assim esse teu filho que gastou dinheiro com prostitutas, fez o que queria, o que não queria, fez o que bem entendeu, e de repente teu filho volta e o Senhor vai e simplesmente dá uma festa, mata um novilho. O Senhor nunca deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ou seja, não tinha referência de alegria dentro da casa do pai. Quase que ele falou assim para o pai, se eu soubesse que ia dar isso, eu tinha ido com ele, tinha voltado, tinha ganhado na festa. Porque aqui dentro não está legal, aqui dentro não tem alegria lá fora. Então o que foi lá fora, fez tudo o que quis, voltou e tem uma festa. Se eu soubesse disso, pai, eu tinha ido com ele também. Ele só faltou falar isso. Ele só falou em outras palavras, ele falou que queria alegrar com os amigos. Isso significa que ele não tinha alegria dentro de casa. E o pai precisa restaurar ambos os filhos. Eu creio que essa é uma noite que o pai vai restaurar filhos aqui. Ele já está falando em corações, para quem está fora e para quem está dentro. Nós sofremos um grande risco de uma síndrome do irmão mais velho. Porque estamos dentro, porque estamos servindo, porque cumprimos as regras, porque eu vou na igreja no sábado, eu vou no domingo, porque eu vou no DIP errar na universidade, meio de semana, então eu estou, legal. Não, cara, a síndrome do irmão mais velho é justamente essa. É estar dentro de tudo, mas estar fora totalmente do relacionamento com o pai. Você está perdido quanto quem está lá fora. Você pegou uma herança também. Só que você não soube fazer também nada com essa herança. Você estava esperando o pai morrer, o irmão nunca mais voltar para ficar com tudo para você. Isso mostra uma soberba, um orgulho, uma avareza no seu coração. Você não se alegra quando o irmão volta para casa. Você não se alegra com a festa do irmão mais novo. Essa é a síndrome do irmão mais velho. E é isso que o pai faz. O pai quebra tradições nessa história para poder amar um quanto amar outro. Um chega com um discurso falando, pai, peguei contra ti, trata como os teus escravos. Daqui a pouco o mais velho fala, eu não sei, eu sempre trabalhei como escravo. Ambos têm mentalidade de escravo. Um chegou com uma proposta para querer ser escravo, o outro já estava com a mentalidade de escravo dentro de casa. Falou, pai, eu trabalho como escravo, nunca ganhei nada. Ele não entendeu. Ele não entendeu e o pai fala assim, filho, tudo que é meu é seu. Você não entendeu nada. Tudo que é meu é seu. Como assim escravo? Os dois são filhos, mas tinha mentalidade de escravos. Eles não entenderam o que o pai queria falar. Tudo que é meu é seu. Existe uma música, só os raízes agora aqui vão lembrar aqui, que fala assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quem conhece? Opa, com certeza já tem uns aninhos avançados, hein, meu irmão? Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Ele conquistou na cruz, cara, está disponível para você.
Qual foi de vocês que um dia estava na casa do seu pai e você chegou para ele: pai, eu posso assistir a televisão, ou posso colocar a perna aqui no sofá, e posso pegar o controle, posso colocar no canal que eu quero? Tirando o fato que talvez você estivesse de castigo, você nunca precisou fazer isso. Por quê? Porque o que é do seu pai é seu. Eu nunca cheguei na minha casa do meu pai e falei: pai, eu posso assistir a televisão agora? Eu posso abrir a geladeira? Pai, eu posso sentar na mesa? Não, cara, aquilo ali provavelmente não foi você que comprou. Foi ele que construiu a casa, ele comprou os móveis, tudo que está ali. Mas por que você usa então, se não é seu? Porque o que na verdade, o que é do pai já está conquistado, é seu também, você tem acesso. Então aquilo que já é do pai, você não conquista, você acessa, já é seu. Muda a mentalidade, irmão mais velho, muda a mentalidade de escravo. Tira essa mentalidade. Todas as coisas estão disponíveis para você. Agora você precisa ter relacionamento. Sem relacionamento você não entende nada, cara, nada. Feche seus olhos.